Então, boa noite a todos. Estamos dando início agora ao nosso seminário online da Macom. Essa é uma iniciativa da Macom Educacional, que é um braço da Macom voltado para as atividades científicas e apoio de eventos. Hoje nós teremos o prazer de contar com a presença do Dr. Marcelo Mudo e com o Dr. Ronald Farias. O Dr. Marcelo Mudo é neurocirurgião do Instituto Ciência, em Itu, em São Paulo, com experiência ampla em cirurgia endoscópica, cirurgia oncológica do sistema nervoso e cirurgia da coluna vertebral. Tem mestrado na Escola Paulista de Medicina e participa de diversos cursos de neurocirurgia. Doutor Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Maria Ângela. Contaremos também com a participação do Dr. Ronald Farias, neurocirurgião, presidente da SBN no biênio 2017 e 2018 e professor da Universidade Federal da Paraíba. Seja muito bem-vindo, Dr. Ronald. Obrigado, Maria Ângela. Hoje o tema das nossas aulas serão de cicloplastia, ministrado pelo Dr. Marcelo Mudo, e de vertebroplastia, ministrado pelo Dr. Ronald. Nós temos uma coluna de bate-papo no canto direito inferior, onde se podem ser postadas as perguntas. No final das apresentações, nós faremos uma moderação. Todos fiquem à vontade para fazer as perguntas e a gente pode debater no final. Então, gostaria de agora, por favor, chamar o Dr. Marcelo Mudo para começar a sua apresentação sobre cifoplastia. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, óbvio. Obrigado, Maria Ângela. Obrigado, Reinaldo. Obrigado a todo o grupo da Macom, que há tantos anos vem apoiando a neurocirurgia brasileira. A gente sabe como é difícil trabalhar no Brasil para fazer material de qualidade, e eu me sinto honrado de poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês nessa nova empreitada de fazer transmissão de conhecimento com o braço da Macom Educacional, que o que a gente precisa é exatamente isso, difundir conhecimento para o maior número possível de pessoas, e a pandemia hoje fez com que a gente consiga fazer isso. Todo mundo acordou para uma coisa que há muito tempo já existe, que é essa nossa conversa online com pessoas, eu estou vendo aqui do Brasil inteiro. Fico muito, de novo, agradecido, e como a Maria Ângela falou, eu vou comentar alguma coisa com vocês a respeito de cifoplastia, e depois o Ronald completa com a vertebroplastia. Eu vou dividir minha tela com vocês, tá? E é um instante só, por favor. Eu espero que todos estejam vendo. Tá? A imagem está boa, Maria Ângela? Sim, está ótima. Estamos ouvindo e vendo muito bem. Tá bom, obrigado. Então, para falar de cifoplastia, né, eu, de novo, me sinto honrado em fazer isso, e a gente há muito tempo vem tentando fazer no Brasil que a cirurgia minimamente invasiva, de uma maneira geral, ela tenha seu papel e seu espaço dentro do armamentário do cirurgião de coluna brasileiro. Dentro dessas novas tecnologias, os métodos de aumento vertebral percutâneos vêm tomando um volume muito grande. Então, inicialmente com a vertebroplastia, que o Ronald depois vai falar com bastante propriedade sobre isso, e a evolução da vertebroplastia por uma questão até do ponto de vista anatômico, do ponto de vista de tecnologia, veio com a cifoplastia. A cifoplastia vem do termo kyphoplasty, que na verdade é um dos diferenciais desse tipo de método, né? Que é a correção da cifose. A gente vai falar bastante de fratura osteoporótica. O princípio da cifoplastia, tanto da vertebroplastia como da cifoplastia, ela se finca, se calca nas fraturas osteoporóticas, e a gente vai tentar, nesses 32 minutos, que foi o que eu imagino que eu vou gastar, não está indo meu... Vamos ver aqui. Isso. Eu vou falar a respeito dessa técnica. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o quanto que a gente pode não atrapalhar o paciente. Tá? Então, uma das máximas da medicina é o primo non nocere,
Então, se a gente vai usar uma técnica, essa técnica tem que ter a segurança, tem que ter a capacidade de minimizar ao máximo as complicações que você pode ter em relação a essa técnica para os pacientes. Então, para vocês, nessa imagem, vocês estão vendo uma radiografia de tórax com embolia por polimetilmetacrilato. O porquê, o princípio do desenvolvimento da cifoplastia foi exatamente por conta de algumas descrições na literatura a respeito das complicações da vertebroplastia. Essa é uma delas, ou seja, a embolia por conta de você injetar o cimento, especificamente esse paciente que do New England, é uma descrição a respeito de um paciente com tumor, um mieloma múltiplo com ausência da parede posterior. Bem como a ocorrência de hemorragias epidurais ou hemorragias de uma maneira geral por conta da vertebroplastia. Então, a cifoplastia, que é uma evolução tecnológica em relação à vertebroplastia, veio principalmente para tentar reduzir ou minimizar as complicações que esse primeiro método que eu falei para vocês acarretava. A diferença básica entre ambas, isso eu olhei assim grosseiramente para os participantes, acho que tem bastante uma plateia bastante heterogênea. Eu vi neurocirurgião, vi ortopedista, vi uns nomes que eu acho que devem ser pessoas relacionadas com as empresas, então acredito que tenho também não médicos assistindo, então eu vou tentar fazer uma apresentação voltada para a classe médica, mas também para as pessoas que não são médicos possam entender o que a gente está falando. Então, a cifoplastia, ela vem de uma evolução da vertebroplastia por conta de você, na vertebroplastia, ser obrigado a injetar o cimento, a fazer o procedimento sobre um grau de pressão maior, com um risco maior de extravasamento desse material para o espaço epidural ou para as veias epidurais, eventualmente até mesmo para embolias à distância. Então, a cifoplastia tem essa capacidade de criar uma cavidade dentro do corpo vertebral e você poder injetar o cimento de uma maneira mais fluida, de uma maneira mais densa, com um risco menor de extravasamento. Ambas as técnicas, né, assim, elas têm como fundamento básico o aumento da densidade vertebral nas fraturas vertebrais. Então, essas fraturas vertebrais, elas podem ser por lesões osteoporóticas, podem ser por trauma, podem ser por lesões osteolíticas de tumores, principalmente tumores. Então, em todas essas possibilidades de doenças, a gente vai usar as técnicas de expansão vertebral. Então, a vertebroplastia, o Ronald vai falar depois, ela foi usada desde 1984, quando o Deramon descreveu para um hemangioma cervical, e em 1998, esta evolução levou à kyphoplastia. Então, ela tem como indicação predominantemente as fraturas compressivas, dolorosas, quer sejam por osteoporose ou por câncer. Eu vou falar bastante de fratura osteoporótica, fratura por compressão osteoporótica, porque é o nosso grande carro-chefe e onde a gente tem um número maior de indicações. Eu pus esse slide só para... Isso não tem no Brasil, acho que isso a gente devia pensar em fazer, tá? O American College of Radiology, desde 2009, ele capacita os profissionais que podem fazer o procedimento de vertebroplastia e cifoplastia. Isso é muito importante porque, na imensa maioria das vezes, os métodos, quaisquer que sejam eles são extremamente seguros desde que adequadamente realizados. Então, o conhecimento da técnica, o conhecimento da limitação da técnica, o conhecimento da patologia que você está tratando é muito importante. Então, muitas vezes, um método ele é
isso é importante para a empresa, né? O método é jogado no lixo, porque pessoas fazem o método sem ter a adequada qualificação. Então, lá desde 2009, nos Estados Unidos, para você poder fazer uma vertebroplastia, você tem que ter comprovação de pelo menos 6 meses de treinamento, tem que ter comprovação de que você manipula esse material há mais de 4 meses. Então, essa qualificação, eu acho super importante a gente tentar trazer para o Brasil, e ainda mais a Macon como uma empresa que tem a capacidade, a característica de ser uma empresa de ponta no cenário nacional para esse tipo de situação. Para a gente falar um pouco de cifoplastia, de vertebroplastia, como eu sou o primeiro a falar, então eu vou falar um pouquinho mais das fraturas osteoporóticas, vou comentar a história para vocês e depois o Ronald comenta o que ele da parte da vértebra. Então, esses dados são dados clássicos que mostram que as fraturas vertebrais, as fraturas osteoporóticas são muito prevalentes, têm uma capacidade de incapacitação da população muito alta, com um índice de óbito muito grande. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, nos últimos 10 anos, foram feitos mais de 300 mil procedimentos entre vertebroplastia e cifoplastia especificamente. Por quê? Dada a relevância que tem esse tipo de doença na população americana. Se estima que em 1 a cada 7 americanos um dia vai ter uma fratura vertebral, uma fratura osteoporótica de uma maneira geral, que pode ser tratada de várias maneiras, inclusive pela cifoplastia e pela kyphoplastia. Então, falando da osteoporose, então, esses são números importantes, olha só, são 2 milhões de visitas a consultórios por ano nos Estados Unidos. Tem um custo médio de 20 bilhões de dólares ao ano por conta disso. Se comparar, a gente vai ver que o gasto com câncer de mama é menor do que o gasto com fratura osteoporótica. Quando eu falo fratura osteoporótica, existe uma fração muito grande dessas fraturas, que são as fraturas de colo de fêmur. Mas, de uma maneira geral, se gasta mais de 20 bilhões de dólares ao ano só por conta dessas fraturas. Essas fraturas estão relacionadas exatamente à idade, à menopausa, à perda hormonal, vários fatores de risco associados, principalmente ao tabagismo. Então, tudo isso faz com que tenha uma perda de massa óssea, que vá tendo uma baixa densidade óssea, uma fragilidade do esqueleto, certo? E com isso, a fratura, que a gente chama de uma fratura por insuficiência. Essa é a característica principal desse tipo de fratura. Nos Estados Unidos, eles têm um site onde a população comum, pode calcular o risco que essa população, que essa pessoa em particular tem de ter uma fratura osteoporótica. Então, é tão importante para eles isso, que eles têm um site, uma página, onde qualquer pessoa pode avaliar o seu risco de fazer uma fratura osteoporótica. A National Osteoporosis Foundation distribui para todos os pacientes acima de 65 anos da Costa Leste esse guia clínico para você poder tratar e prevenir a osteoporose. Tá? E é de graça na internet também. Então, fora a osteoporose, que eu vou falar um pouquinho mais, tem alguém com o microfone aberto, raspando no papel, assim, tá? Desculpa, só para, acho que talvez atrapalhe os outros a ouvirem. Também são muito importantes, tanto para tumores vertebrais, como para fraturas de explosão. Hoje existe uma linha bastante desenvolvida já. Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda, nem catalogado do ponto de vista da ANS e nem de desenvolvimento de material, que é a utilização da cefoplastia e da vertebroplastia para as fraturas agudas. Ao invés de se usar polimetilmetacrilato, a gente pode usar trifosfato de cálcio em diversas
proporções e composição para o tratamento de fraturas agudas. A gente tem um conceito de que a cifoplastia e a vertebroplastia são procedimentos para vozinho, né, para velhos. Isso, em parte, é verdade, mas hoje existe tecnologia já para se utilizar esse tipo de procedimento, esse tipo de técnica, para o tratamento das fraturas, as fraturas traumáticas vertebrais agudas em pacientes jovens. O trifosfato de cálcio associado com hidroxiapatite em diversas proporções, ele pode ser absorvido em 2 anos, e existem trabalhos, a gente publicou um trabalho que a gente apresentou até quando teve o Congresso Internacional em Maribor, na Eslovênia, só com 18 casos de pacientes jovens tratados agudamente com cifoplastia. Alguém riscou meu... Fui eu que risquei ou não? Não, né? Alguém rabiscou a tela também, eu não consigo daqui tirar. Deixa eu ver se eu consigo. Anotar. Vamos ver, limpar. Eu não consigo, então vai ficar esse risco. Alguém por equívoco riscou a tela e ficou riscada essa tela. Sem problema. Então, obrigado. As fraturas por compressão, é muito importante o diagnóstico, e esse diagnóstico elas são muito específicas e muito sensíveis. Quais são os dados importantes para você fazer o diagnóstico de uma fratura osteoporótica? Óbvio que inicialmente o raio-x, mas você consegue no raio-x ver só quando tem acima de 15% de achatamento, de alteração dos platôs vertebrais. Algo que é extremamente sensível e específico é a palpação do paciente. O doente que tem dor à palpação do processo espinhoso da vértebra acometida, o índice de sucesso do procedimento é muito maior do que o paciente que não tem. A janela terapêutica, talvez acho que o Ronald vai falar um pouco mais sobre isso, mas sobre uma fratura osteoporótica, logo que a gente começou a fazer isso há 40 quilos atrás, a gente tendia a esperar pelo menos um mês para começar a pensar em fazer os procedimentos percutâneos. Hoje eu tenho sido muito menos criterioso nesse ponto especificamente, e tenho indicado cada vez mais precocemente, porque a resolutividade, principalmente dos pacientes que têm um desalinhamento de mais de 25% da vértebra, um achatamento maior que 25% da vértebra, quanto mais precocemente você introduzir o tratamento com a cifoplastia, ou seja, o balão ele é muito mais eficaz quando você tem, quanto mais precoce for o seu tratamento. Lá na frente eu vou mostrar para vocês um artigo especificamente sobre isso. E o mais importante, a gente, principalmente nas fraturas osteoporóticas dos pacientes idosos, é saber qual é a fratura que está causando o efeito doloroso daquele momento. É muito comum essas fraturas serem silenciosas, a gente não perceber que o idoso fez a fratura, e quando ele chega com uma dor por uma fratura nova, eventualmente você não consegue saber qual é a fratura. Por quê? Porque muitas vezes ele tem várias fraturas em diversos estágios de desenvolvimento e você não consegue diferenciar. Para isso, eu também preconizo isso há muito tempo, eu falo isso há muito tempo, eu acho essencial você fazer uma ressonância magnética, principalmente com uma sequência chamada STIR, porque é uma sequência onde você tem uma supressão de gordura, você tem um aumento da visibilidade do edema intraósseo, principalmente do edema intrassomático vertebral. Então, os pacientes, para você diferenciar, às vezes, fraturas crônicas agudas de antigas, o STIR é essencial. Tá? Algumas vezes você pode usar cintilografia óssea. Quando, por exemplo? Quando o doente não pode fazer a ressonância magnética. Todos os doentes, sem exceção, eu faço tomografia. Por quê? Porque a ressonância me fala quando a fratura é aguda e quando a fratura é crônica. Tá? Qual o tempo de evolução da fratura. Mas a tomografia me mostra a integridade da parede posterior da vértebra. Também, a gente que faz, o Ronald também faz muito tempo que faz vértebra e cifo que nem a gente, e a gente
trabalhou muito tempo em serviço público e a gente não tinha a tecnologia, os mecanismos que a gente tem hoje para poder tratar dessas fraturas. Então, era muito importante a gente saber a integridade da parede posterior, do corpo da vértebra, para poder injetar esses doentes. Hoje eu sou também, de novo, bem mais condescendente com isso. A cifoplastia, o balão da cifoplastia me possibilita tratar, mesmo em tumores com uma lesão extensa da parede posterior, quando a gente faz de novo, respeitando a limitação da técnica e faz adequadamente da maneira que é descrito, você pode refazer a parede posterior de uma maneira, existem técnicas para isso, com os balões e com cimento, e você, de uma maneira muito segura, injetar mesmo em pacientes com lesão da parede posterior. Hoje, assim, para mim, a contraindicação mais importante é a infecção. Fora a infecção, todas as outras contraindicações, na minha opinião, são... Travou meu computador. Só um instante, por favor, que agora não está indo nem para frente nem para trás. Marcelo, se for Apple, Oi. Aperta a letra C. C. Vamos ver. Apple travou. Eu vejo, mas ele não mexe. Voltou, agora vamos ver. Esperar um pouco aí o Marcelo consertar o seu computador. E vou tentar na minha aula mostrar alguns casos de vertebroplastia e também aproveito e cito, para correlacionar com a aula de Marcelo, as possibilidades de cifoplastia nos casos em que foram feitas vertebroplastias. Então vamos aguardar Marcelo para a gente reiniciar a aula. Ele precisou reiniciar o computador dele, mas já ele está voltando. Eu gostaria de aproveitar e agradecer a presença de todos os neurocirurgiões da América Latina que estão aqui presentes no nosso seminário online. Agradecer a presença de todos os participantes aqui do Brasil também. A gente chegou a 100 participantes. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Marcelo, você conseguiu voltar? Que bom. Eu acho que sim. Eu vou, só um minuto só, vou voltar só para a apresentação para poder compartilhar a tela com vocês. Pronto, agora eu consigo compartilhar a tela novamente. Desculpem. Voltamos? Voltamos, está tudo certo, está ótimo. Pronto, desculpe a nossa falha. Tá, vamos continuar desse ponto, como eu falei para vocês. Não, ele não vai. Foi, pronto. Então, voltando a falar o que a gente estava comentando a respeito do STIR, né? Então, a gente tem que acostumar o olho, a gente tem que fazer o diagnóstico, a gente tem que interpretar as radiografias, porque muitas vezes o radiologista fala que é uma fratura subaguda, estável, e a gente consegue fazer a... Vamos ver se eu mudo aqui. Isso. Então, esse é um exemplo clássico, né? Esse é um raio-x de um paciente. Qual que é o nível fraturado? É esse nível, a gente consegue ver aqui. A hora que a gente faz a ressonância com o STIR, a gente percebe que, na verdade, a paciente tem 2 vértebras fraturadas. Então, se a gente fosse baseado só na radiografia ou, eventualmente, na tomografia, a vértebra superior não seria tratada e, eventualmente, esse doente continuaria com dor. Aqui é a mesma coisa. Uma fratura que a gente vê, uma fratura em cunhamento da região torácica média, só que esse paciente tem marca-passo. Como que eu vou trabalhar em cima desse paciente com marca-passo? Então, a gente pode usar a cintilografia óssea, ela auxilia a gente nesse diagnóstico quando você não tem certeza de qual das fraturas é a que tem a lesão. Tá? Como eu falei para vocês, é importante a gente ter
a tomografia, por conta da gente avaliar o córtex da porção posterior do corpo da vértebra. Tá? Aqui é o mesmo corte, praticamente, do que a gente cortou na tomografia, e aqui a gente vê que tem uma estenose do canal raquiano muito mais intensa do que aparece na tomografia, comparando uma com a outra. Normalmente, o que acontece é isso: a fratura aguda ela é escura em T1 e brilha no STIR. Então, essa é a diferença. Se vocês olharem nessa imagem, tá? A vértebra de L5 é escura em T1, e quando a gente faz o STIR ele acende a vértebra para a gente. Tá? Aqui é a mesma coisa, quando você tem uma vértebra plana e você tem um sinal, um hipersinal dentro da vértebra, isso pode se tratar de uma síndrome de Kummel, ou seja, uma doença de Kummel, na verdade, tá? Que é uma osteonecrose asséptica por conta da insuficiência vascular que a gente pode estar associado. Tá? Então, aqui mostra essa lesão. Tá? Aqui é a imagem tomográfica daquele corte anterior. A mesma coisa. Tá? Voltando a falar, ela pode ou não brilhar em T2. Porque muita gente acha, não, eu vou fazer uma ressonância, vejo T1, T2. Não brilha em T1 e brilha em T2 é uma fratura aguda, mas ela pode não brilhar em T2. E quando você faz o STIR, você vê que tem as duas vértebras associadas com uma lesão concomitante. Quando você tem vértebras já cicatrizadas, vértebras já com resolução do processo, o que você tem é que, tanto em T1 como em T2, elas tendem a ter a mesma intensidade, ou seja, elas brilham igual ou não brilham igualmente. Tá? A mesma coisa no STIR. Você não tem eu falo que acende a vértebra, então você não tem a hiperintensidade associada que a gente vê normalmente. Isso não tem nada a ver com contraste paramagnético, nada disso. Isso é exclusivamente das aquisições que se faz na ressonância. Eventualmente, lesões que realçam com contraste, normalmente as lesões osteoporóticas elas não realçam ao contraste. Pode ter uma fratura hiperaguda, um processo inflamatório perivertebral, com hematoma, algo do tipo, que pode realçar. Mas toda vez que houver realce junto da fratura, a gente tem que imaginar, tem que pensar em doença secundária, em doença neoplásica. Tá? Aqui é a mesma coisa. Que não iluminam, né? Então, e outra coisa que acontece, você tem um paciente internado e fala, tem uma nova fratura de T12, mas aí você pega uma tomografia desse doente de 2 anos atrás, e aí que você vê que essa fratura já existe. Então, você precisa procurar de onde vem isso. Então, o histórico de radiografias anteriores do paciente, quando você não tem a ressonância na mão, pode ser bastante interessante e importante para você. Tá? Aqui é a mesma coisa, você tem anatomias complexas, onde você tem lesões importantes, com distorções. Muitas vezes você não consegue puncionar a veia, tá? Você não consegue puncionar a vértebra, tá? Porque você não tem nenhum tipo de parâmetro anatômico. Então, eu sempre falo isso, falava muito para os residentes isso. Quando a gente vai fazer uma vertebroplastia, uma cifoplastia, a gente tem que fazer um ângulo de 15, um ângulo de 18, é a vértebra, aquela paciente, eu tenho que o melhor AP, nessa vértebra eu vou trabalhar. Então, quando eu não tenho nenhum parâmetro, aí, o que a gente faz, quando já tem mais tempo de estrada, uma das coisas que menos some do ponto de vista anatômico é a porção medial do pedículo. Então, eu tento fazer um bullseye, na verdade, né, que é o unfast view, né, onde eu
faço um raio coaxial entre o eixo do arco em C e o pedículo, para olhar como se eu estivesse vendo por dentro do pedículo. Tá? E aí, o que eu faço? Eu alinho a porção medial do pedículo, tanto a porção posterior como a porção anterior. A minha mão vocês estão vendo na câmera, para, se eu fizer assim uma imagem borrada, até eu alinhar e conseguir esta imagem nítida da borda medial. E aí, nesse espaço que eu trabalho. Tá? Porque o que eu preciso ter é a segurança da borda medial. Eu vou mostrar um pouquinho lá na frente para vocês, por conta disso. Tá? Então, isso que a gente já falou em relação às fraturas, tá? Que essas são os problemas da fratura osteoporótica, que diminui a sobrevida, aumenta o índice de óbito, aumenta o índice de morbidade, faz um desequilíbrio da marcha. Uma fratura faz uma cifose segmentar, que aumenta a chance de aumentar o colapso dessa vértebra, e com isso as vértebras adjacentes aumentam a chance de terem novas fraturas. Então, por isso que é importante a gente corrigir a cifose segmentar. É isso que é o segredo, entre aspas, da cifoplastia. Óbvio, uma vértebra plana, uma vértebra já muito achatada e com um tempo maior de história, é pouco provável de você conseguir, mas você tem sempre que tentar fazer isso. Tá? Aí, mais algumas coisas que a gente fala que acaba tendo de problemas por conta da fratura. Então, refluxo, perda de peso, dificuldade para tomar banho, se vestir, depressão, distúrbio de sono, várias coisas associadas. Tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, quais são as indicações. Essas contraindicações eu falei para vocês, que eu também... doente assintomática é uma delas, né? Que nem a lesão do dermato, né? Que você tem que tratar logo antes que trate sozinho, né? Então, se você deixar, toda a fratura vertebral vai se consolidar e vai parar de doer um dia, tá? A fratura pode parar, mas a deformidade vai causar dor. Então, por isso, você precisa realmente tratar esses pacientes adequadamente, tá? Risco de complicação, graças a Deus, o que eu mais tenho é extravasamento. Eu tenho uma embolia, eu não achei para mostrar, mas eu tenho uma embolia de uma veia paravertebral, assim, mas parece uma herniada, assim, super bonita. Eu não achei para mostrar, mas graças a Deus as minhas complicações são assintomáticas. Eu já fui para muito lugar fazer vértebro e cifoplastia, cheguei lá, eu achei que eu não tinha segurança para poder realizar o procedimento, a gente não faz. Mostrando aqui do lado direito para vocês, do lado... deixa eu só ver se eu consigo colocar uma seta aqui. Só um pouquinho. Eu tenho medo de mexer e voltar a travar. Bom. Então, eu queria só mostrar que eu não consigo colocar uma seta nesse meu... vamos ver aqui se eu faço aqui. Aqui. Quando eu falo da porção medial, é esta região aqui, ó. Então, isso que é a minha segurança. Eu tenho que colocar a minha agulha o mais central possível no pedículo, o mais anterior e mais medial. Então, o meu target é colocar a agulha na linha média, tá? Na porção anterior do corpo. E com isso, toda vez que eu estiver tocando na face posterior da faceta superior, eu vou estar fora do pedículo. Vou estar fora do pedículo. Vou estar fora do pedículo. Quando eu avanço com a agulha pedículo adentro, eu avanço com a agulha pedículo adentro. Se vocês olharem, essa vértebra é a vértebra mais bem alinhada que eu tenho. Então, eu tenho ela centrada, os dois pedículos centrados. Os platôs vertebrais eu não consigo alinhar porque eles estão fraturados, mas essa é a melhor imagem que eu tenho dessa vértebra, tá? E eu avanço com essa agulha sempre tendo como limite a borda medial do pedículo. Então, essa borda medial é o que me dá segurança. Se eu estiver na borda medial do pedículo e quando eu fizer isso no AP e eu fizer um perfil e a ponta da agulha já estiver dentro do corpo da vértebra, significa que eu estou aqui.
Se eu tiver na borda medial e a minha agulha estiver no meio do pedículo, significa que eu estou dentro do canal. Se eu tiver com a agulha dentro do corpo da vértebra e não tiver atingido a borda medial, significa que eu estou paralelo e fora do corpo da vértebra. Tá? Então, esses são os parâmetros radiológicos que você vai usar em 100% dos casos, quer seja para vértebra, quer seja para cifro, quer seja para parafuso pedicular percutâneo, você vai sempre usar a porção medial do pedículo. E sempre fazer, se vocês notarem aqui, ó, esta borda do pedículo ela está mais esfumaçada do que essas duas. Essa linha, quanto mais sharp, quanto mais fina ela for, mais alinhado você vai ter esse pedículo para poder fazer esse movimento. Tá? E aqui, como eu falei para vocês, muitas das vezes você tem, quando você não tem uma maneira de você trabalhar adequadamente na vértebra, você faz uma oblíqua, ou seja, você coloca as facetas articulares de frente para você, no meio do corpo da vértebra, você tem a visão em túnel do pedículo. E entra, mesmo assim, eu ainda entro o mais lateral possível para atravessar e tentar pôr a ponta da agulha lá na frente. Tá? Então, o meu objetivo é deixar as agulhas nessa posição, como eu falei para vocês, aqui tá? Eventualmente fazer biópsia ou não. O sistema da Macon tem um kit de biópsia que é bastante bem interessante, uma série de agulhas coaxiais, que, se o Reinaldo lembra, eu ajudei a desenvolver um tempo atrás. Tá? Com licença, doutor Marcelo. O senhor não só ajudou, o senhor é responsável pelo projeto. Graças ao senhor, nós temos essa biópsia vertebral em todo o território nacional e latino. Obrigado. E aí a gente drila esse corpo, eventualmente, para criar uma cavidade um pouco maior, aí varia muito de doente para doente. Porque quando você tem um osso muito osteoporótico, você não precisa fazer isso. Mas eu sempre faço, eu passo o drill, eu abro um espaço, aí eu faço uma coisa que não está na técnica, né? Que é isso aqui, ó. Eu tiro o drill e pego o preenchedor de cimento e bato dentro para poder compactar os fragmentos de osso o mais possível anterior para evitar que saia algum tipo de fragmento que extravase, tá? E aí a gente coloca o balão, tá? Normalmente, os balões que tem no mercado, eles têm essas duas marcas que tem que estar para fora do sistema. O balão da Macon, isso é uma montagem, tá, que eu fiz, tá? E viu, Maria Ângela? Foi o que você pediu para eu fazer. E ele tem 3 marcas. Eu vou ampliar um pouquinho para vocês notarem, tá? Então, qual a diferença disso? A segurança que você tem do distanciamento entre os markers e a distribuição do balão dentro do corpo vertebral aumenta muito, o que ajuda muito e dá muito mais segurança para trabalhar com isso. E aí você desinsufla os balões e enche o corpo da vértebra. Quanto que se enche, Marcelo? O que fala a literatura é a preservação dos 2 terços posteriores, na junção do terço posterior com os 2 terços anteriores. Então, essa é a linha que a gente usa de parâmetro. Enche a porção mais anterior possível. E quanto que é? Quanti satisfara. Tem doente que eu injeto 1 ml, tem doente que eu injeto 6 ml. Depende do tamanho da vértebra, depende do quanto que eu crio de volume, quanto que eu crio de espaço. O importante aí é você saber trabalhar esse cimento tem que estar numa consistência bastante viscosa, bastante densa para evitar que ele extravase. O sistema da Macon, eles vêm com um misturador bastante interessante que a gente faz por um tempo específico, e isso faz com que a qualidade do cimento que é injetada com esse sistema é extremamente boa. Então, fica de uma maneira muito, muito satisfatória e muito segura de se trabalhar. Então, quando você tem o preenchimento, que nem aqui, de 80%, 90% do corpo da vértebra, principalmente a porção dos 2 terços anteriores, a chance de uma resolução do quadro álgico é muito alta.
tá? A gente pode fazer a mesma coisa, só que no sentido extrapedicular. Quando eu vou fazer torácico, fazer vértebras às vezes muito pequenas, quando o pedículo é muito, muito pequeno, ou quando o pedículo é muito direcionado muito no plano parassagital, quando eu não consigo levar a agulha no meio da vértebra, eu uso uma punção extrapedicular. A punção extrapedicular tem a vantagem de poder fazer com que você atinja o meio do corpo da vértebra com um ângulo melhor, eventualmente com uma única punção. Eu e o Ronald, a gente às vezes já discute isso, o Ronald gosta de fazer uma punção para mediana, né, que ele acha mais interessante, e a gente já conversou várias vezes. Eu tive uma vez uma lesão de uma artéria segmentar e por isso eu não faço, tá? Mas em mão experiente é um método muito útil. Eu nem comentei nada aqui porque eu sei que o Ronald gosta bastante, imagino que ele vai falar na parte dele sobre isso. Aqui, esse slide não é meu, tá? Isso aqui é de um artigo, mas onde você vê a entrada da agulha extrapedicular, você tem um ângulo para chegar na porção anterior e medial do corpo da vértebra melhor do que se você entrasse pelo pedículo, que você conseguiria chegar só até aqui. Então, quanto mais medial, melhor. Tá? Aqui é a mesma coisa, você só completando as imagens. Eu separei algumas coisas para discutir a respeito do que tem de mais novo, tá? Então, esse artigo, junho de 2020, tá? Falando sobre custo-efetividade. Por quê? Porque existiu há muito tempo atrás uma dificuldade muito grande de briga da literatura por conta da cifoplastia e da vertebroplastia. Hoje a gente sabe que os trabalhos publicados lá no Lancet em 2010, eles têm uma série de bias. Os meus últimos slides são sobre isso, mas eu não vou comentar porque a gente está muito atrasado em relação ao nosso tempo, tá? Mas esse trabalho, que é de 2020 para a fratura vertebral, mostra que a gente tem uma relação de custo-benefício de um incremento comparado com o tratamento clínico, o incremento de tempo de vida, o incremento de melhora da qualidade a longo prazo, redução de tempo de permanência restrito ao leito em casa, tá? Então, hoje é provado que você tratar uma fratura osteoporótica com cifoplastia e vertebroplastia sai mais barato para o Estado do que você tratar conservadoramente. Esse, eu acho que é um dos principais pontos que se tem que bater contra as fontes pagadoras. Por que eu vou fazer cifoplastia se eu vou gastar X mil reais? Porque você vai gastar X vezes 2 se você fizer o tratamento conservador. Então, estes dados nos suportam a solicitar ou a pleitear o uso da cifoplastia e da vertebroplastia. Tá? Isso aqui é a dispersão espacial disso. Então, onde você tem aqui a vértebra, aqui a cifo, aqui do paciente ambulatorial e aqui do paciente internado, aqui do paciente ambulatorial, onde você vê que a cifoplastia no paciente ambulatorial é a mais custo-efetiva de todos os procedimentos. Isso é uma coisa que faz uma diferença muito grande quando você vai discutir com uma fonte pagadora. Isso é o dado que eu falo. Por isso que nós temos que fazer. É mais barato. Tá? Hoje é o que eu acho mais importante. Tá? Mas muda mesmo a qualidade de vida? Então, esse trabalho, que também é de junho de 2020, tá? Num outro artigo, no European Journal of Orthopedic Surgery, mostra que os pacientes que foram submetidos à cifoplastia para metástase de mieloma múltiplo, tanto em escala analógica de dor, escala de desabilidade de Oswestry, eles têm uma melhora significativa.
E com isso, quando você faz o cálculo do índice de qualidade de vida, esses pacientes têm uma melhora muito importante. E o mais importante, que eles melhoram por quê? Porque os doentes que têm a melhor curva melhoram mais. O alinhamento é diretamente relacionado com a melhora do quadro, da qualidade de vida. Por isso que a cifoplastia ela é mais importante para a correção por conta da melhora da curva. Então, é isso que esse artigo fala e é isso que esses números provam. Tá? Então, aqui, exatamente isso. Tá? Que se prova que eles se beneficiam por conta disso e quanto mais precoce você fizer, melhor. Aí surgiu isso nesse artigo, eu falei, mas o quão precoce? Aí esse outro artigo, que é de maio de 2020, para responder essa pergunta. Qual que é a influência da evolução dos pacientes dependendo do timing que você faz? Tá? Eles dividiram aqui em agudo, subagudo e crônico, tá? Acima de 6 semanas. Aí analisaram a altura vertebral e o ângulo cifótico, então esses são os dados que eles utilizaram para acompanhar, juntamente com a utilização de dor e analgesia. Esses pacientes eram 230, tá? Onde o que se notou? Que, primeiro, tanto a vértebra como a cifo melhoram, a cifoplastia melhora a altura vertebral e melhora a cifose angular. E que o risco de uso de analgésico, tanto para a fase aguda como para a fase subaguda, são significativamente melhores. Quando passa da fase crônica de 6 semanas, não adianta mais. Então, eles colocam que o timing para melhor utilização desses pacientes é até 6 semanas. E lá, quando a gente falando da história do Ronald, né, que ele gosta de fazer a punção paravertebral, ela é ótima por causa disso. A punção paravertebral, eventualmente eu posso usar um balão só. Se eu usar um balão só, será que é melhor? Então, esse artigo, que é de maio de 2020, tá? É um protocolo de estudo clínico onde eles estão estudando 150 pacientes, 75 com punção unilateral e 75 com punção bipedicular. Eles não viram nenhuma diferença em relação a dor, Oswestry, taxa de compressão, ângulo cifótico e tempo cirúrgico comparado um com o outro. Então, essa é uma discussão, eventualmente, para a gente que está num país pobre, se a gente conseguir desenvolver um produto que, ao invés de usar 2 balões e 2 punções, eu use um balão e uma punção, eu consigo oferecer um produto que dá a mesma qualidade, que trata o doente da mesma maneira, com um custo menor. Então, a gente tem que... Isso é uma coisa que precisa pensar bastante. Tá? Este aqui é um trabalho de 2010, que fala que é o trabalho FREE, tá? Que é o que fala que a cifoplastia reduz a dor, reduz o uso de narcótico, melhora a capacidade de deambulação, melhora a qualidade de vida dos pacientes. Depois isso eu ia falar um pouquinho das controvérsias dos artigos publicados no New England, mas isso já está lá para 2009, já tem mais de 10 anos. Eu acho que a população médica e principalmente a população das fontes pagadoras já descobriu que a cifoplastia e a vértebra, principalmente a cifo, vieram para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com fratura tanto osteoporótica como fraturas vertebrais por tumores. Eu acredito que esse seja o último slide, não só sobre as controvérsias, tá? Eu queria agradecer, queria pedir desculpa pelo pau que deu no computador, isso atrasou um pouco. Eu peço desculpa para você, Ronald, que eu tomei um pedaço da sua apresentação. Se você quiser, Maria Ângela, pode assumir já o compartilhamento da tela, tá bom?
Muito obrigada, Marcelo, pela sua brilhante apresentação. Seus casos são todos muito engrandecedores, a sua palestra. Boa noite, que bela apresentação. Quero agradecer em nome de todos da Macon. Para a gente é uma honra, doutor Marcelo Mudo, doutor Ronald Luceno. Estamos lisonjeados por essa aula dinâmica, técnica e muito pontual. Pena que é muito tempo para uma aula através de vídeo nesse horário, né? Mas o interesse é tão grande que passaríamos a madrugada inteira de tantos assuntos e tanto interesse. Agradeço a Macon, e qualquer indústria só pode atingir e perpetuar uma marca se ela trabalhar com educação continuada. E muito obrigado por vocês fazerem parte da Macon Educacional. Até logo, uma boa noite. Muito obrigado aos latinos, buenas noites, graças por tudo, graças por nos invitar, estamos muito contentos pela participação, temos todo contato para fazer o melhor para vocês. Graças por tudo, estamos desenvolvendo um trabalho latino, comércio exterior, estamos muito contentos por nossa marca ter conhecimento, ter reconhecimento em seus países. Graças por tudo. Muito obrigada a todos pela presença. Boa noite. Obrigada, doutor Ronald. Obrigada, doutor Marcelo Mudo. Obrigada, Reinaldo. Gostaria de agradecer a participação de todos os neurocirurgiões do Brasil e do exterior, da América Latina. Obrigada, Christian. E nos vemos numa próxima.